Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler o verso 8, 9 e 10, inicialmente. Apocalipse 22, versos 8, 9 e 10. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Vamos ter mais um período de oração, onde os irmãos, um após o outro, vão estar orando ao Senhor nesse momento. Senhor, como somos gratos a Ti pelo grande amor que o Senhor nos amou, entregando o Seu Filho amado naquela cruz para nos livrar do império das trevas, nos transportar para o reino da Sua luz. Somos comprados com o precioso sangue do Teu Filho amado, pertencemos ao Senhor. Por isso, nesse momento, carecemos que o Teu Espírito traga luz na revelação da Tua Santa Palavra a nós. Ganhe os nossos corações nessa noite, Senhor, para que possamos expressar a vida do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Entregamos a Ti, Senhor, esse tempo e vamos estar com a Tua Palavra aberta. Senhor, que o Teu Espírito nos constranja, Senhor, e nos leve a considerar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos, Pai, te damos graças por estarmos reunidos em Teu nome, nos gratos, Senhor, por grande e Teu amor, grande foi o Teu favor, feito em nome de nada menos. Inspirado nesse Senhor nos amou, de tal forma que Ele veio para viver em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi tão maravilhoso. Nós não respondemos, nós não somos conhecidos, mas o Senhor deu tudo que o Senhor tinha para nos livrar, para nos dar direito de quebrar as cidades. Agora, Senhor, nós estamos aqui na Tua palavra, nós que o Senhor revela tudo que o Senhor quer para nós. Senhor, na Tua vontade, Senhor, para que possamos entender que o Senhor veio para nós. Amém. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, carecemos desse instante do Teu socorro, para que o Senhor venha a revelar mais essa porção da Tua palavra em nossas vidas, para que as nossas mentes não vagueiem pensamentos aqui deste mundo, Senhor, mas sim que estejamos com nossos corações fixos na Tua palavra, pois sabemos que ela não voltará para o Senhor vazia, antes fará o que Te apraz. Muito obrigado por esse tão grande privilégio de estar a Teus pés reunidos num só Espírito, num só corpo, para Te ouvir, Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para ouvir a Sua voz. Que o Seu Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações. Abre nossos olhos, dá entendimento, que a sabedoria
irmãos, hoje então nós encerramos o estudo que temos feito há alguns meses já sobre o livro de Apocalipse. Na última reunião que nós tivemos juntos para tratar sobre este tema, Apocalipse capítulo 22, nós já abordamos algo acerca do verso 8, 9 e 10. Na verdade, a nossa continuidade será a partir do verso 11. Mas o Espírito do Senhor colocou no meu coração de nós lermos novamente essas passagens, esses 3 versos, antes de adentrarmos no verso 11, porque ele traz para nós algo impressionante do trabalhar do Senhor na vida deste apóstolo João. É interessante que quando João tem a revelação de Apocalipse, em vários outros momentos, mas aqui também, quando ele se depara com a visão da obra de Deus consumada, completada, ele não consegue ter outra reação senão se prostrar para adorar. Deus, ele é o autor, ele é o protagonista de toda essa história que nós temos presenciado. Ele é aquele que proveu no seu Filho todo o conserto necessário, toda a salvação necessária para levar a cabo o seu eterno propósito. Nós somos, para Deus, seus convidados a participarmos deste eterno propósito. O homem não é o centro do universo. O homem não é o centro do amor de Deus. O homem não é o centro do propósito de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Toda a centralidade, segundo o propósito de Deus, foi estabelecida para o seu Filho amado Jesus. Eu vou citar apenas um trecho da palavra, nós não precisamos ir lá, mas que nos dá certeza sobre isso. O trecho da palavra que vou citar está em Efésios capítulo 1. Lá Paulo recebe da parte do Senhor a revelação de um mistério que estava guardado no seu coração desde a eternidade. Então ele vai expressar esse mistério dizendo assim, que o mistério que estava oculto no coração de Deus desde a eternidade é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Convergir significa tornar Cristo, fazer Cristo o centro de todas as coisas. Nada neste universo, irmãos, ficará sem o preenchimento da vida de Cristo. Cristo preencherá cada átomo deste universo. Ele enche todas as coisas e todas as coisas o encherão. Esse é o propósito de Deus. Aprove a Deus estabelecer isto no seu coração. Então aqui nós vemos no verso 8 João dizendo que quando ele viu e ouviu, ele se depara com a visão deste eterno propósito consumada, ele não se sustém sobre as suas pernas. Ele se prostra para adorar. Ele se prostra diante dessa sublime revelação. Agora, irmãos, a revelação não foi dada apenas a João, porque nós vimos aqui no verso 10, dizendo assim: não celes as palavras da profecia deste livro. As palavras da revelação, do rolo do livro, da profecia, da revelação de Apocalipse, não estão seladas para o povo de Deus. Pelo contrário, elas estão manifestas, elas estão abertas para o nosso acesso, para que nós tenhamos a mesma revelação que foi dada ao apóstolo, para que nós contemplemos a obra de Deus concluída, completa, terminada, mesmo que ainda nós não estejamos nesta etapa. Nós nos encontramos atualmente no que a palavra nos leva a conhecer, na dispensação da graça de Deus. O Senhor Deus trabalhou a sua restauração durante várias dispensações, pelo menos 4.
Teve lá a dispensação dos patriarcas, depois a dispensação da lei, né? Depois a dispensação da graça, que é essa que nós estamos, e finalmente a dispensação do reino milenar. Em todas essas dispensações, Deus trabalhou para restaurar aquilo que se havia perdido e destruído por causa do pecado. O pecado trouxe consequências desastrosas para o homem, para a natureza, para o mundo e o universo da maneira com que nós conhecemos. É tão interessante, irmãos, que eu estava vendo a reportagem nessa semana, ou semana passada, não me recordo, faleceu um grande cientista chamado Stephen Hawking. E esse homem, ele tinha alguns pontos de vista dos quais ele estava convencido. Ele não era um homem cristão, pelo contrário, ele não cria em Deus, ele manifestava a sua opinião sobre isso de forma muito clara. Mas ele tentou convencer a humanidade sobre alguns aspectos. Um deles é: a humanidade vai ser destruída. Só que, na teoria dele, a humanidade deveria se mudar do planeta Terra, começar a buscar um outro planeta para estabelecer a sua civilização, né? O planeta Terra está fadado à destruição, e a humanidade também está correndo grande risco em razão disso. Isso é que um homem ateu, cientista, um dos grandes cientistas do nosso tempo, chegou à conclusão. Mas não precisava estudar tanto, ter tantos doutorados para chegar a essa conclusão. Porque a Apocalipse é um livro que nos revela isso. O mundo como nós conhecemos passará. A palavra diz que haverá novo céu e nova terra, onde o Senhor habitará com o seu povo. O mundo do jeito que conhecemos foi revelado a Pedro que ele será destruído. Ele está entesourado para o fogo. Porque Deus criará novo céu e nova terra. Então os irmãos veem que essa palavra está aberta para nós. Essa palavra está revelada para nós. Nós quem? O povo de Deus. A nação escolhida, né? Uma nação, né, de toda proveniente de toda tribo, língua, povos. O Senhor fez uma nação de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva, a quem Ele quer se revelar. Ele quer revelar a sua obra, Ele quer revelar a sua pessoa, se dar a conhecer. Ele quer dar a conhecer o seu eterno propósito. E Apocalipse fala disso. Quando olhamos para a Nova Jerusalém, nós admiramos, porque vemos o trabalho de Deus completo, mesmo antes de que isso seja consumado. Nós já podemos, de certa forma, viver essa realidade, porque tudo que Deus estabeleceu se cumprirá. Então isso enche os nossos corações, nos encoraja, porque talvez, né, irmãos, nós olhamos para a situação como está hoje, principalmente da igreja, né? Nós pensamos: meu Deus, como que o que nós estamos presenciando hoje vai se tornar aquela bela noiva que desce ataviada, né? Preparada, adornada como a esposa? Como que vai chegar àquilo da maneira com que nós estamos vendo a igreja hoje, toda a sua dificuldade? A igreja hoje está envolvida em demasia com o mundo, né? Com projetos mundanos, coisas do mundo sendo introduzidas dentro da igreja, na vida da igreja, né, irmãos? Então são situações que às vezes nós não conseguimos ver esta obra consumada, esta obra completa, mas ela se cumprirá. Então, irmãos, nós precisamos ser socorridos pelo Senhor, porque isso depende de revelação da parte do Senhor, né? Então, retomando o nosso estudo aqui, vamos falar sobre o verso 11. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eu vejo hoje o denominado povo de Deus entrando em discussões
em confusões, querendo convencer o mundano, o ímpio, o impuro, a seguir preceitos da palavra de Deus. Então o povo evangélico querendo estabelecer leis segundo a palavra de Deus, introduzir coisas da palavra de Deus nas leis brasileiras, né? Nós temos uma chamada bancada evangélica lá no Congresso, e a igreja fazendo manifestações e entrando em discussões com as chamadas, eventos como, por exemplo, a passeata gay, né? Os cristãos rangendo seus dentes de ódio contra essas pessoas. E me causa um pouco de tristeza olhar essas posturas que a igreja tem adotado, porque isso jamais foi autorizado por Deus. Deus jamais disse assim para nós forçarmos alguém a seguirmos a palavra dele. Ele diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas o povo de Deus está querendo incutir, impor que o mundano, que o impuro siga a palavra dele. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Continue o imundo sendo imundo, né? O injusto sendo injusto. Se o imundo quer ser imundo, quer se envolver na imundícia desse mundo, se o injusto quer continuar praticando injustiças, que ele continue no seu caminho. Porque Deus não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Deus não vai tomar ninguém de assalto. Estava passando esses dias aqui no nosso bairro, tem um grupo de motoqueiros que eles parecem que são evangélicos. Acho que eles seguem, né, a palavra de Deus. Eles se reúnem ali também, eu acho que para compartilhar a palavra. Mas eles colocaram assim, uma escrita na fachada do clube deles: saqueadores do inferno. Eles se denominaram saqueadores, aqueles que vão lá e tomam de assalto o inferno. Que expressão infeliz esta! Porque se uma coisa que o povo de Deus não é saqueador. O povo de Deus não é ladrão. Há um ladrão, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Há um ladrão. Aquele que pula a janela, não entra pela porta. Mas aqui no livro de Apocalipse, quando o Senhor escreve a sua carta à igreja de Laodiceia, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Vocês viram essa expressão? Se significa o que, irmãos? Se a pessoa quiser. Se ela não quiser, o Senhor não vai ser um saqueador do inferno, e muito menos a sua igreja, que é o seu corpo, que expressa a sua vida, né? Então, aqui nós vimos a primeira parte desse verso 11. Se o mundo quer continuar, que ele continue. Se as pessoas querem continuar na sua imundícia e na sua injustiça, que elas continuem. Isso vai acontecer. Apocalipse relata que mesmo diante dos grandes sinais, poderosos sinais, que o Senhor manifestou nos últimos dias, julgando esta terra, ainda assim as pessoas continuavam a blasfemar dele, mesmo vendo os grandes sinais. Então os irmãos percebem, não é uma questão de sinal, irmãos. Muitas pessoas pensam assim: se acontecesse um sinal grande eu ia crer em Deus. Não é questão de sinal. Mais sinais do que Deus já manifestou, de que Cristo manifestou quando esteve aqui na terra e as pessoas creram nele. A incredulidade, ela é muito mais grave do que meramente a dúvida. Eu não posso crer porque a ciência não prova a existência. Mas a ciência também não prova que não existe. Na verdade, a incredulidade significa o quê? Cegueira espiritual. A pessoa não consegue ver. Por isso o Senhor disse lá em João 3, irmãos, aqui eu leio hoje o capítulo de João 3, no início desse capítulo, o Senhor diz assim:
quem não nascer de novo não pode ver. E como é que se nasce de novo? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para nascer de novo, devemos receber o Senhor. E recebendo o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai manifestar a sua luz para que nós vejamos o Rei. Foi desta maneira que o Senhor trabalhou em Gênesis capítulo 1. A palavra diz lá em Gênesis 1 que a terra se tornou sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Qual foi a primeira atitude do Senhor na restauração da criação? Haja luz. Então, quando o Senhor vem para habitar em nós, quando nós o recebemos, mesmo que nós não conheçamos a palavra em sua íntegra, mas o dia que o Senhor se revela a nós e nós o recebemos, a primeira coisa que Ele vai fazer no seu trabalho de restauração é lançar luz sobre os nossos olhos que estavam vedados quanto à realidade do Rei. Claro que essa luz, aos poucos, ela vai se expandindo. À medida que somos fiéis ao que o Senhor nos revela, Ele abre um pouquinho mais da sua realidade. Porque o Senhor estabeleceu um princípio assim: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Para a tristeza do povo de Deus, eles usam essa passagem para questões financeiras, dizendo: se eu for fiel no pouco, Deus vai me dar bastante. Mas não é isso. Ser fiel no pouco, ou seja, cada um ande conforme a medida de Deus, a medida da revelação de Deus que recebeu. Então, se eu ando conforme essa medida de revelação do Senhor, a luz que Ele me deu, Ele vai me dar um pouco mais. E eu avanço esse segundo degrau. Se sou fiel no segundo degrau, Ele vai me levar ao terceiro. Agora, irmãos, se eu não sou fiel àquela pequena medida e quero ter uma medida maior, isto não se abrirá para mim. Isso é um princípio do trabalhar do Senhor. Agora, voltando aqui para o verso 11, a parte B do verso vai tratar de todos nós que cremos no Senhor. Ela é destinada para nós. A primeira parte foi destinada para o mundo, mas a segunda parte é destinada para o povo de Deus. E é dito assim: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Sabe por quê? Não é natural que o justo continue fazendo injustiça. E também não é natural que aquele que foi santificado se corrompa com as impurezas desse mundo. Então o justo deve continuar a praticar justiça. Isso fala, irmãos, de um caminhar segundo a natureza e a vida do Senhor. Então, justiça, a prática da justiça, são atos externos que manifestam uma realidade interior que nós vivemos, né? Nós não fomos justificados em Cristo. Todo o preço que precisava ser pago para que nós fôssemos libertos da escravidão, para que nós fôssemos então perdoados, foi cumprido em Cristo, nosso Senhor, lá na cruz. Ele se fez maldito por nós, de tal forma que agora nós somos justificados pela fé no que o Senhor realizou e na sua pessoa. É isso que nos faz justos diante de Deus. E essa fé que nos justificou em Cristo nos habilita a caminharmos e praticarmos atos segundo essa fé. Eu quero abrir um texto com os irmãos sobre isso. Está em Efésios capítulo 2. O tema aqui é justificação pela fé. Mas os irmãos vão compreender o que eu estou querendo dizer quando nós chegarmos ao final desta sessão.
Bom, o tema que estou falando está entre o versículo 1 e o versículo 10. Eu quero destacar o verso 8. Olha o que o verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a salvação como a fé não vem de nós, é dádiva de Deus. Então nós somos salvos, justificados, mediante a fé. Agora, veja o verso 9, que esta salvação e esta fé também não procede de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém será salvo por suas obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. Agora, uma vez justificados, uma vez salvos, olha o que o verso 10 nos coloca: pois somos feitura dele, ou seja, somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus para boas obras. O justo continue na prática da justiça. Um povo justificado vai caminhar nas boas obras que Deus preparou em Cristo Jesus. Então, o cuidado que nós devemos ter, a exortação da parte do Senhor é esta: nós somos justos, mas temos praticado obras justas? Esse é o primeiro ponto. O injusto fazer injustiça, o que o Senhor falou, é natural, mas não é natural que o justo pratique injustiça. Agora, vamos voltar lá para Apocalipse, porque é dito também: e o santo continue a santificar-se. Nossa, irmãos, fica muito claro para nós que o processo de santificação, ele é um processo dinâmico. Nós fomos santificados. O que é santificado? Separado para Deus. Mas o que está dizendo aí? Quem foi separado para Deus, quem é santo, continue a santificar-se. O processo de salvação não é algo estático. Eu criei em Deus, graças ao Senhor, Ele me salvou do inferno, agora é só esperar Ele voltar. Não é isso, irmãos. Nós somos chamados, estávamos estudando isso hoje na parte da manhã, os irmãos que não vieram, talvez vencidos pelo sono, ou por outros afazeres secundários, seculares, perderam um estudo precioso, um compartilhar precioso. Porque lá em 1 Coríntios, nós estávamos estudando, Paulo faz uma comparação da nossa experiência como a experiência de um atleta que quer conquistar o pódio. E lá diz que o atleta que quer chegar a este objetivo, em tudo se domina. Se domina, se submete, Vamos pensar no atleta olímpico: ele come o que quer, ele dorme a hora que quer, ele treina a hora que quer? Não. Ele coloca todos esses aspectos em plano secundário, porque ele tem uma prioridade, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Essa é a vida de todos aqueles que foram salvos por Deus. Nós fomos salvos pela graça, ninguém será justificado pelas obras. Mas a salvação não pode ser confundida apenas com a salvação do nosso espírito, a nossa regeneração. Porque Deus está provendo uma salvação completa, integral. E para isso, o santo continue a santificar-se. Abra sua Bíblia em Filipenses, rapidamente. Vamos ler o texto de Filipenses. E deixe eu ver apenas se é o capítulo 2 ou o capítulo 3. Capítulo 2.
verso 12. Assim, pois, amados meus, abra sua Bíblia aí, volte uma página no capítulo 1, só para não deixar nenhuma dúvida. Capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. A todos os santos em Cristo. Qual é o tema que estamos tratando em Apocalipse? O santo continue a santificar-se. Agora vamos voltar lá em Filipenses 2:12. Então, para quem que Paulo está dirigindo essa palavra, o Espírito de Deus através de Paulo? Aos santos em Cristo Jesus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei, ou seja, nós temos um papel nesse aspecto da nossa salvação. Qual é o nosso papel? Sermos cooperadores com Cristo, ou seja, termos um caminho aberto para o Senhor trabalhar em nossas vidas. Todas as vezes que nós não negamos a nós mesmos, nós trazemos prejuízo para o desenvolvimento da salvação. Todas as vezes que nós priorizamos, vou ser bem claro aqui, todas as vezes que nós priorizamos os assuntos deste mundo em detrimento do reino de Deus, nós estamos trazendo prejuízo para o desenvolvimento da nossa salvação. O Senhor estabeleceu isso nos evangelhos, quando ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais, irmãos, as demais são coisas inclusive ilícitas. O que pode colocar nos demais aqui? Olha só: família, trabalho, né? Que mais? Projetos sociais, né? Que mais? Caridade. São todas coisas lícitas e boas perante o Senhor. Mas se nós colocarmos essas coisas na frente do reino, nós teremos prejuízo para o desenvolvimento da nossa salvação. O que significa desenvolvimento da salvação? É que Cristo seja plenamente formado em nós. O Senhor deixa muito claro na sua palavra que quando nós recebemos Cristo em nossos corações, nós somos gerados, nós somos nascidos de novo. Alguém nasce adulto? Já viu alguém sair do ventre materno já formado? Nós nascemos criancinhos, bebezinhos. E esse bebezinho, ele vai crescendo. Não é verdade? Se o bebê não cresce, os pais ficam desesperados, correm para o médico, porque tem alguma coisa que está errada. Se o bebezinho não desenvolve, alguma coisa está errada, os pais ficam preocupados, não é verdade? Assim é com os filhos de Deus. Se os filhos de Deus conheceram o Senhor, mas há 10, 20, 2, 3, 4 anos, nada mudou na vida deles, continuam as mesmas atitudes, as mesmas preferências, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, as mesmas vontades, o que está acontecendo? Essa criança nascida não está desenvolvendo. O que o Senhor diz? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É um processo dinâmico. Não basta conhecer o Senhor e ser regenerado. Cristo precisa ser plenamente formado em nós. A Nova Jerusalém é feita em toda de ouro. A Bíblia descreve isso. O que significa ouro na Bíblia? Natureza e glória e vida de Deus. E a Nova Jerusalém, nós sabemos, não é uma cidade que cada um vai ter um apartamento, vai ter um AP na Nova Jerusalém, né? Eu vou ser vizinho do Jovacir e Edinar, beleza. Não, irmãos. Nova Jerusalém somos nós. Quando lá descreve que ela é toda de ouro, significa que a Nova Jerusalém em tudo manifesta a natureza, a vida, a glória do Senhor.
Se nas nossas vidas não está sendo manifesta a natureza, a vida e a glória de Deus, no nosso dia a dia, o que está acontecendo? Não está se cumprindo o que o Espírito de Deus nos manifestou através de João. O santo continue a santificar-se. O santo ficou santo, mas não está santificando. Não está sendo desarraigado deste mundo. Tem uma passagem que é dito que tinha uma plantação de trigo. E aí de noite veio o inimigo e semeou o joio. E aí os empregados daquele senhor, daquela propriedade, falou: e agora, o que a gente faz? Vamos arrancar? O senhor disse: não, deixa crescer junto. O Senhor comparou o seu povo ao joio, ao trigo, e comparou o impuro e o imundo ao joio. Você sabe por quê, irmão? Porque o trigo, à medida que ele cresce, que seus cachos vão sendo formados, ele vai fazendo o que? Ele vai se inclinando cada vez mais. O trigo não cresce ereto, ele vai, à medida que ele vai ficando maduro, ele vai se inclinando. E outra coisa acontece: a sua raiz vai se desprendendo da terra. Esse é o Filho de Deus. À medida que ele desenvolve a salvação, ele vai se prostrando cada dia mais ao senhorio de Cristo. Ele vai se inclinando. E ele vai sendo desprendido desse mundo e das coisas desse mundo. A sua vontade, os seus sentimentos, os seus pensamentos já não são mais segundo esse mundo, mas segundo a mente e o coração do Senhor. Esse é o segredo. Agora, o joio é diferente. O joio, ele cresce ereto. E quanto mais ele cresce, mais as suas raízes se prendem à terra. Essa é uma figura do mundano, que ama o mundo e ama as coisas deste mundo. Vamos voltar lá para Apocalipse. Então nós vimos aí Apocalipse 22, o verso 11: o santo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Por quê? Verso 12: e eis que venho sem demora. Esse último capítulo, várias vezes ele fala isso, quer ver? Veja aí o verso 10. O verso 10 diz assim: porque o tempo está próximo. O verso 12: venho sem demora. O verso 20: certamente venho sem demora. Está vendo? Ele está nos advertindo: continue no caminho, porque eu estou chegando. A igreja já consegue, através da revelação do Apocalipse, respirar essa atmosfera de que o reino está vindo. O rei está vindo, ele já está chegando, né? Vamos avançar aqui. Verso 12: venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão é a recompensa, é o salário pelo trabalho. Porque os filhos de Deus já foram abençoados com a rica vida de Cristo. Mas esse é um Deus abundante. Ele diz assim: não apenas a vida do meu filho, mas eu vou premiar, eu vou galardoar. Ou seja, no Antigo Testamento isso tem um nome: direito de primogenitura. O primogênito não era apenas o filho, ele tinha uma bênção a mais. Ele era o primeiro filho e por causa disso ele tinha direito a uma porção dobrada da herança. Ele tinha uma herança maior do que os demais irmãos. E Deus quer que todos nós desfrutemos não apenas da bênção da filiação, mas do direito de primogenitura. Não sejamos como Esaú, irmãos. Esaú trocou o seu direito de primogenitura com Jacó por um prato de comida. Isso tem um princípio muito importante. Tá certo que lá era um prato de comida, mas sabe o que fala isso? A pessoa só olha as suas necessidades que estão aqui, diante dele. Para que eu vou negar a mim mesmo se eu preciso agora de um emprego melhor?
Para que eu vou fazer aquilo? Por que eu vou seguir o Senhor se eu estou precisando aqui? Só coisas terrenas, coisas materiais. Só fica olhando o agora, não olha lá na frente. Paulo disse assim: corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus. Olha Paulo olhando lá na frente, não olhando para as circunstâncias dessa vida. Então o Senhor vem sem demora e com Ele está a bênção do galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se eu não desenvolvi a minha salvação, eu serei disciplinado sendo filho, certo? Não vou deixar de ser filho, mas vou receber a disciplina do rei em razão disso, tá? Já falei sobre esse aspecto da disciplina do reino, não vou retornar aí. Verso 13: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Irmãos, ser o primeiro significa que Ele tem a primazia, o Senhor tem a primazia sobre todas as coisas. E ser o último significa que Ele é a completação de tudo. Então Ele tem a primazia sobre todas as coisas e Ele é a completação de tudo. Agora não para por aí, né? Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós cantamos aqui, né? Porque por Ele, por meio dEle e para Ele foram feitas todas as coisas. Está em Romanos. Vamos ler alguns textos sobre essa questão. Vamos abrir a palavra em Isaías 44, verso 6. Veja aí o que está na epígrafe, né? Nessa parte em negrito aí em cima do verso 1. O Senhor é o único Deus. Aí o Senhor vem falando para Israel, né? Dizendo assim, por exemplo, o verso 2: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Isso foi dirigido a Israel, mas serve para o Israel celestial. Em que sentido? Ele é o responsável. Lá não está falando que ele é o princípio e o fim? Então o que está dizendo aqui? Fui eu que te criei, eu que te formei, eu que chamei vocês desde o ventre materno. Ele é o autor de tudo, irmãos. Nós entramos nessa parceria. De que forma? Dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Se o Senhor não me salvar, se o Senhor não me capacitar com fé, eu não tenho nada para te oferecer. É dessa maneira que nós entramos nessa parceria. Mas veja o que diz o verso 6 aí: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. O que é ser rei? Cabeça, governante. O que é ser redentor? Aquele que salva, né? Aquele que traz a remissão, o perdão, né? Eu sou então o Rei e o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Aí veja aí, ó: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Muitas vezes nós podemos não dizer que adoramos deuses, não é verdade? Porque fomos ensinados a não ser idólatras. Mas como está o trono do nosso coração? Será que ele está sendo ocupado pelo Senhor? Será que nós não estamos dedicando a nossa vida e todo o nosso vigor e toda a nossa energia para coisas que nós colocamos no lugar de Deus nos nossos corações, entronizando? Lembra-se de Abraão? Ele recebeu o filho da promessa, Isaac. Imagine um velho tendo um filho já velho, que seria o herdeiro de toda a sua herança, de todo o seu trabalho. Como que Abraão não devia andar com esse Isaac para cima e para baixo, né? Parecendo um pavãozão, todo orgulhoso. Até o dia que o Senhor diz assim: toma o teu filho, o teu único filho Isaac,
e oferece ele a mim no altar. Sabe por quê? Porque Abraão levou Isaac para a sua tenda antes que Isaac passasse pelo altar. Então ele inverteu a ordem. Isso significa que tudo que entra nas nossas vidas tem que primeiro passar pelo crivo da cruz, para depois ser recebido para nós. Os conceitos, as ideias, os projetos, sem passar pelo crivo da cruz. Isso pertence ao Senhor? Isso glorifica a Deus? Isso não vai trazer para mim embaraço na minha caminhada com o Senhor? Mas a gente já recebe, já adota aqui, né? Nós invertemos essa ordem. Então, dentro desse contexto, ele está dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último, na verdade. Vamos voltar lá para Apocalipse. Verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Lavar vestidura no sangue do Cordeiro, ter parte na árvore da vida e entrar na cidade pelas portas são privilégios que foram destinados apenas aos filhos de Deus. Veja, vamos voltar lá em Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 3. Perdão, capítulo 2 e capítulo 3. Eu falei capítulo 1, perdão. Capítulo 2, verso 1. Está escrito aí: ao anjo da igreja. Quem é a igreja? Igreja são os filhos de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Agora veja o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, para as igrejas, não para uma igreja, para as igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esse privilégio foi destinado apenas a nós, irmãos, se alimentar da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É uma figura de Cristo, que todos nós estamos destinados eternamente a termos o privilégio de nos alimentarmos do Senhor. Hoje foi citado também na reunião pela manhã, João capítulo 6, onde o Senhor diz assim: eu sou o verdadeiro pão que desce dos céus, da parte de Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem come de mim não tornará a ter fome. E mais importante, nessa passagem, ele diz assim: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Significa comer da carne do Senhor, beber do seu sangue. Significa se alimentar de Cristo. Estou falando de canibalismo aqui não, irmãos. É do ponto de vista espiritual, né? Então, a árvore da vida, uma figura de Cristo, é privilégio concedido às igrejas de Deus. Veja o capítulo 3 aí. Outra carta escrita à igreja de Deus. Veja o verso 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que é vestidura branca? São vestes que estão purificadas. Sabe, irmãos, que na Bíblia a vestidura fala dos nossos atos de justiça, tá? Então, vestiduras brancas, vestiduras purificadas. Somente a igreja de Deus tem as suas vestes purificadas. Purificadas aonde? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 7. Verso 13. Um dos
anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Privilégio aos santos, tiveram as suas vestiduras alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Vamos avançar lá, voltar para Apocalipse 22, para nós caminharmos aqui para a conclusão. Veja o verso 15. Fora ficam. Fora de onde? Nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. Fora ficam os cães. Cão, para os judeus, era um sinônimo de impureza, um animal impuro. Você não podia comer carne de cachorro, né? Um animal impuro. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Todos esses aspectos são provenientes do quê? Da carne. Não tem correlação com a natureza de Deus. E ficam fora, mas ficam aonde? Veja o capítulo 21 aí, volte um pouco. Onde ficam essas pessoas? Deixa eu ver aqui. Capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, cães, feiticeiros, idólatras, e a lista ali é só exemplificativa, tá? Se alguém não foi achado no livro, escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, fora da Nova Jerusalém, mas dentro do lago de fogo e enxofre, essa fornalha do Senhor. Vamos ver alguns textos sobre isso. Vamos lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler do verso 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por isso, eles ficam fora. Não vos enganeis. Aqui o Espírito de Deus vai dar um rol mais amplo, mas é tudo exemplo. Não se exaure nesse rol, Então olha lá, não vos enganeis, nem impuros. O impuro continue fazendo, na impureza, continue sendo impuro. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Fora ficam. Agora veja o verso 11. Tais fostes alguns de vós. Ou seja, Paulo está dizendo que essa também era a nossa realidade, Mas vós vos lavastes. O que nós estamos vendo lá? Aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, esse texto nos dá uma ideia muito clara da divisão entre o verso 14 e o verso 15 do capítulo 22 de Apocalipse. Isto é muito sério, irmãos. Muito sério, porque o mundo hoje tem praticado essas coisas. E o pior de tudo, muitas pessoas se dizem cristãos têm concordado com isso. Vocês viram, Só vou tocar num ponto muito rapidamente, eu não quero me aprofundar. A questão dos sodomitas. O que significa isso? Homossexualismo.
E aí sobre a linguagem do amor, não, o cristão deve amar, e amar não pode então reprovar essas pessoas e tudo mais. Irmãos, amar não significa você compactuar com aquilo que não está de acordo com a palavra. Claro que as pessoas que trilham esse caminho, que decidem por esse caminho, têm da parte da igreja todo o amor de Cristo Jesus. Mas não tem da parte da igreja a concordância com esses atos. Né? Então, há uma diferença muito grande, eu não quero me aprofundar nisso. E não quero dizer também que esse é o único aspecto envolvido aqui. Tá? Vamos voltar para Apocalipse 22, verso 16. Vamos caminhar até o 17, não vou conseguir concluir. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Senhor é a raiz e a geração de Davi. Por que ele é a raiz de Davi? Porque aqui está envolvido no contexto o aspecto do reino e do reinado de Cristo. Davi foi o rei de Israel, né? Nós sabemos disso. Ele ocupou o trono de Israel. Deus o escolheu para reinar sobre Israel. Mas Davi era uma figura de Cristo. Ele traduzia o quê? Ele era uma tipologia de um reinado celestial que teria um rei superior. Então quando ele diz assim, eu sou a raiz de Davi, ou seja, eu sou a base do reinado de Davi. Eu sou a inspiração do reinado. Eu sou a realidade do reinado terreno de Davi. Mas ele diz também que ele não é apenas a raiz, mas a geração, porque vai falar do aspecto humano e terreno de Cristo. Cristo descendeu da linhagem de Davi. Eu sou a raiz e eu sou a geração de Davi. Falando sobre o reinado dele. Veja alguns textos aí para a gente ter mais claro essa questão. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 42 a 45. Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 22. Vamos ver a partir do verso 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Fariseu era a autoridade religiosa, né? Conhecia tudo do Antigo Testamento, da lei, dos profetas e tudo mais. Aí o Senhor Jesus pergunta assim para eles: que pensais vós do Cristo? Não está dizendo que eles concordavam que Jesus era o Cristo, eles não criam nisso. Aliás, até hoje os judeus estão esperando o Cristo, o Messias, né? Aquele que seria o representante do reinado de Davi, né? Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Ou seja, que Cristo é o filho de Davi. Viram lá em Apocalipse? Eu sou a geração de Davi, não é verdade? Só que o Senhor vai replicar a eles, trazendo a realidade espiritual disso. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então cabia na cabeça do religioso que Cristo viria da geração de Davi, isso cabia. Mas como que essa geração, esse filho de Davi se refere a ele como Senhor? Porque ele não é apenas a geração, ele é a raiz de Davi. Por isso que Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. É um salmo de Davi falando sobre Cristo.
assenta-te, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Abra a sua Bíblia, mais um texto aí. Romanos, capítulo 1, verso 3. Vamos ler a partir do verso 1 para contextualizar, irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, falando de Cristo, né? O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Eu sou a geração de Davi. Mas olha o verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi designado Filho de Deus, ou seja, eu sou a raiz de Davi. Então, os irmãos conseguem perceber esses dois aspectos acerca de Cristo? Na carne, designado Filho, geração. Mas com respeito ao propósito eterno de Deus, ele é a raiz de Davi. Né? Vamos voltar lá para o verso 17. Irmãos, então ver esse quadro, ver o eterno propósito do Senhor sendo manifesto e revelado para nós, inspira o que está aqui no verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele, você ouviu, irmão? Eu ouvi o que nós estamos estudando hoje? Então, aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando estudamos Apocalipse, temos esse quadro aberto de nós. Se nos nossos corações, se no nosso espírito não é provocado esse desejo pela volta do Senhor, então nós não ouvimos. Talvez nós escutamos uma vozinha engrenhada do Robson falando, mas nós não ouvimos com os nossos corações, porque não tem outra coisa a ser provocada em nós, senão o desejo pela consumação desse grande dia. Então eu vou parar por aqui, irmãos, e se o Senhor permitir, na próxima reunião nós fazemos a conclusão do livro aqui de Apocalipse. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Senhor, nos dá corações desejosos por nos submetermos àquilo que temos ouvido. E Senhor, tira tudo aquilo que impede de nós vermos esta realidade do livro de Apocalipse tão preciosa. E sermos convencidos por esta realidade preciosa, Senhor, para que as nossas vidas sejam pautadas, para que as nossas vidas sejam cativadas por esse grande dia que em breve se consumará. Ajuda-nos, Senhor, para que, uma vez justificados, continuemos nas obras da justiça. Uma vez santificados, continuemos a santificar-nos, Senhor, nesse desenvolvimento da salvação, segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Pai, em gratidão e louvor ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.